Paz e graça, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma tarde de bênção e de vitória que estamos aqui, diretamente da Igreja Jardim Alvorada, Santo André, cujo pastor Washington, é o pastor desta igreja. Nós estamos ligados ao campo de Vila Alzira, Madureira, cujo pastor-presidente, pastor Antônio Campassi, amém? Então, você já sabe de onde está saindo essa live, está saindo da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, em Santo André. Meu querido, minha querida em Cristo Jesus, compartilhe essa live, convide amigos, familiares, parentes, para estarmos juntos, nessa tarde de bênção e de vitória, porque o assunto que nós estamos falando nesse terceiro trimestre é um assunto de suma importância, e hoje a lição número 13 vai falar muito da questão da nossa vida, aonde vamos passar a eternidade, aonde vamos estarmos na nossa eternidade. Mas antes de chegarmos na eternidade, nós temos uma vida cristã aqui nessa terra, com quem estamos vivendo, o que estamos fazendo dentro de um contexto de reino, de vida. Então é de suma importância que você compartilhe, que você pegue a sua Bíblia, o seu caderno de anotação. Se você tem a revista da Betel, lição número 13, do terceiro trimestre, nós vamos começar a falar em nome de Jesus, amém? Então vamos orar e vamos iniciar a nossa aula. Pai, queremos te louvar e te exaltar nessa tarde de bênção e de vitória, que aonde chegar essa live, o teu nome seja glorificado, seja exaltado, e que o Senhor possa abençoar cada lar, cada casa, aonde chegar esta palavra, que o nome do Senhor seja engrandecido, louvado, que vidas sejam restauradas pela iluminação das Escrituras Sagradas, e que possa gerar vida para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, lição número 13, a temática diz o seguinte: o Filho de Deus é a vida eterna, a eterna promessa da salvação. Por isso, eu disse no começo da minha fala, que essa lição, ela é de suma importância, porque ela vai decidir a nossa vida na eternidade, aonde vamos estar na eternidade. Há muitas pessoas que dizem que morreu, acabou a vida. Nós cristãos, crentes em Jesus Cristo, não acreditamos assim. Nós acreditamos que nós temos uma vida física, que pode ter uma vida espiritual, e que nós temos que ter uma vida eternamente com Deus ou sem Deus. Então, as nossas decisões presentes, ela pode nos dar uma vida de gozo eterno, ou ela pode nos dar uma vida de sofrimento eterno. Então, tudo isso é decidido aqui, agora, neste mundo, para depois vivermos em outro mundo de gozo, de paz e de harmonia. A lição de número 12, que foi ministrada anteriormente, fala da bênção da redenção, em Cristo Jesus, e que nós temos que tomar decisões. Somos nós que tomamos a decisão, dentro da redenção de Cristo Jesus, para depois gozarmos da vida eterna. Então hoje nós vamos falar sobre a vida eterna em Cristo Jesus e a eterna promessa da salvação. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão da vida eterna e a promessa da salvação, porque para entrarmos na vida eterna, precisamos aceitar a salvação do Calvário em Cristo Jesus, amém? Então vamos lá, texto áureo: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João, capítulo de número 5, versículo de 26. Nós sabemos que a vida está em Cristo, e que Cristo tem poder de gerar vida. Ele tem vida
e Ele pode gerar vida em nós. Verdade aplicada: permanecemos em Cristo, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. Certa vez Jesus estava palestrando com os seus discípulos, no capítulo 6 de João, e chegaram à conclusão que só Jesus tem palavra de vida eterna. Então, se Jesus tem palavra de vida eterna, o texto já diz, em João capítulo 6, que nós temos uma eternidade para viver, e que essa eternidade para viver com Deus, ela é decidida agora. Então, fiquemos muito atentos, queridos e amados em Cristo Jesus, sobre esta lição, porque é de suma importância. Objetivos da lição: olha que interessante no que nós vamos estar tratando aqui, de uma maneira muito simples. Reconhecer que a vida eterna é mediada por Cristo, o autor da salvação. Então, não há outro caminho a qual eu possa ter a salvação, para ter a vida eterna, se não for por Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, e Cristo é a vida. Então, por meio de Cristo eu tenho a salvação, e por meio de Cristo eu tenho a vida eterna. Outra aqui, objetivo da lição: reiterar que a vida eterna proporciona a entrada do crente na presença de Deus eternamente. Fato é que, por meio de Cristo, atualmente, nós podemos entrar na presença de Cristo, de Deus, na sua presença, sentir a sua presença, receber as suas maravilhas. Mas também por meio de Cristo, nós vamos ter uma eternidade. Veja que eu estou frisando muito, a vida eterna com Cristo, porque é uma coisa decisiva. Uma vez que você escolhe um lado, não tem como mais voltar atrás. O mundo, ele é feito de escolhas, e no mundo cristão, no mundo espiritual, no mundo, no meio da igreja cristã, também temos escolha, e essa escolha não é obrigação. Cada um toma as suas escolhas como acredita, entende e compreende. Nós, como mensageiros do Evangelho, mensageiros da palavra de Deus, nós deixamos claro que a vida, que a salvação e a vida eterna vem por meio de Cristo Jesus. Amém, querido? Veja lá, um texto que está na lição nossa, da lição 13, é o texto de referência, João capítulo 17, e o verso de número 2, veja que interessante: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Então, quando nós cremos em Deus, por meio de Cristo Jesus, a salvação e a vida eterna começam a fazer parte da nossa vida. É fato que a vida eterna, ela é futura, mas nós conquistamos ela no presente, e nós vivemos ela no presente, por meio da palavra de Deus. Vamos estar falando isso um pouquinho mais na frente. Introdução da lição, olha o que diz: vemos as respostas necessárias por meio da parte do ser humano para desfrutar da vida eterna no presente e no futuro glorioso, reservado a todos que permanecerem em Cristo Jesus. Quando ele fala assim, veremos as respostas necessárias por parte do ser humano, é que todo ser humano, é ele que vai dizer o sim ou não para aceitar Jesus e ter direito à salvação e à vida eterna. Por isso que ele diz, as respostas. É nós que vamos dar a resposta diante de uma explanação como essa, nessa tarde, falando sobre quem é a vida, e quem é a eternidade. É nós que vamos escolher aceitar Cristo ou não. Ponto 1, diz assim: no Filho de Deus está a vida. Olha que interessante. Já começa uma frase definitiva. Aonde está a vida? No Filho de Deus. Dá para contestar? Dá para contestar.
Tem pessoas que acreditam que a vida não veio de Deus. Tem pessoas que acreditam que a vida veio de outra situação. Nós, nesta tarde, vamos nos prender que a vida veio de Deus, e por meio de Cristo Jesus, que as coisas foram criadas por Deus, e pela sua palavra. Quando Deus falava, quem era o verbo era Jesus, né? Que é a palavra, então ia se criando tudo. Então, na criação de todas as coisas, o Pai e o Filho estão unidos. E é razoável que quando o Filho vem, o Filho, ele tem poder de vida. Por quê? Porque aqui diz o seguinte: no Filho de Deus está a vida. Olha só, um assunto importante no Evangelho de João é a vida. E está presente no início, né? João capítulo 1, verso 4, olha o que diz sobre Jesus: nele está a vida, tem poder de vida, e a vida era a luz dos homens. E no final de João 20, 31, vai dizer a mesma coisa. Vamos ler aqui, para a gente poder amarrar os assuntos. João 20, 31, não tem como, olha só: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que era muito contestado naquela época, se Jesus era filho de Deus ou não, se ele era o Messias ou não. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que interessante. Aí o ponto 1 vai dizer o seguinte: qual o sentido da palavra vida, né? E aí eu coloquei um resumo aqui, eu coloquei duas coisas sobre o que é vida. Vida é a vida física, a qual foi criada por Deus, por meio de Cristo Jesus. E também tem o sentido da vida, no sentido de vida eterna. Então nós temos vida física, que é essa que nós estamos no nosso corpo, tem a vida eterna. Aí eu vou colocar mais uma terceira que também tem, que é a vida espiritual, que é aonde Deus trabalha em nós para chegarmos na vida eterna. Então nós temos vida física, nós temos vida espiritual e nós temos vida eterna. Aí o ponto 2 vai dizer o seguinte: que quando Adão e Eva pecou, toda essa vida, ela foi afetada pelo pecado. Então, quando Adão e Eva pecam, tem duas coisas que acontecem de imediato. Primeiro, quebra-se o relacionamento entre o homem e Deus. Adão começou a se esconder juntamente com Eva, porque eles perceberam que aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? O pecado quebrou o relacionamento do homem para com Deus, né? Então, aquela coinonia espiritual foi quebrada. Então, quebrou o relacionamento, a vida espiritual, e também ocorreu uma outra coisa gravíssima, né? A morte, né, na vida física começou a fazer parte do homem. Então o homem começou a morrer. No entanto que, no ponto 1.2, o efeito do pecado, tem um ponto que diz assim: certamente morrerás, que está em Gênesis 2:17. O que é isso? Deus disse para eles, para não tocar naquela árvore, que se eles tocassem naquela árvore, eles iam morrer. E eles não acreditaram, deram mais ouvido à serpente, e quando eles dão ouvido à serpente, eles comem do fruto, eles quebraram a lei, a qual Deus tinha estabelecido. O fruto em si não quer dizer nada, mas havia uma lei espiritual estabelecida, e quando eles quebram essa lei, o pecado arrebenta com a vida física, com a vida espiritual, com a vida eterna, de viver eternamente. Então o pecado, ele destrói o homem em todos os lados, espiritualmente, fisicamente, né? Psicologicamente, emocionalmente. Então o pecado sai destruindo tudo. E aí no ponto 1.2 diz o seguinte, olha só: mas também o relacionamento com Deus, pois a pessoa que ainda não nasceu de novo, está separada da vida de Deus, Efésios 4:18,
estando espiritualmente morta. O que o comentarista está explicando? Que Adão e Eva pecou todos, né? E que atualmente todos que não têm um relacionamento com Deus, por meio de Cristo Jesus, que foi quebrado lá no Éden, estão espiritualmente mortos. E o que isso significa, evangelista Hélio? Significa que na atualidade nós precisamos ativar essa conexão, ativar esse relacionamento que foi quebrado lá atrás, por meio de Cristo Jesus, que foi explicado na lição número 12, o Calvário, a promessa, a salvação em Cristo Jesus. Então, por meio de Cristo Jesus, você se conecta de novo com Deus, você é restaurado, então aí você recebe vida, e vida com abundância. Não foi isso que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então nós somos restaurados atualmente no presente, a nossa comunicação, a nossa comunhão com Deus, nós nascemos de novo espiritualmente, a vida espiritual faz parte da nossa vida, e a eternidade começa agora a fazer parte também da nossa vida. Olha que interessante, o Éden, ele quebrou a conexão, mas em Cristo Jesus, nós somos conectados de novo, e recebemos tudo de novo, recebemos vida espiritual, recebemos vida eterna, louvado seja Deus. Então, a nossa decisão de aceitar Jesus, não é uma coisa simples, é uma coisa muito séria. Olha o que diz Efésios, para nós lermos aqui, olha o que diz Efésios, quem não aceitou Jesus ainda, Efésios capítulo 2, verso 1, olha o que diz: ele vos vivificou, o que é isso? Ele vos deu vida em Cristo Jesus, estando-vos mortos nos vossos pecados, delitos e pecados. Ou seja, quando Adão e Eva pecou, toda a humanidade pecou. Então, para restaurar isso, Paulo está explicando aos Efésios, que por meio de Cristo, ele vivificou-nos, ele nos deu vida espiritual de novo, por meio de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo começa agora a habitar em nós. Então veja o efeito do pecado, e depois veja o efeito da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Vamos correr mais um pouquinho. Ainda no ponto 1:2, olha o que diz no finalzinho: todo ser humano depende da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para não viver espiritualmente enganado. Por quê? Porque a palavra nos ilumina, a palavra nos dá ciência, conhecimento e entendimento do que temos que fazer dentro do reino de Deus, achando-se vivo quando, na verdade, Deus diz que está morto. Apocalipse 3:1, na verdade é uma igreja, a qual achava que estava viva espiritualmente, e estava morta, né? Estava morto espiritualmente. Então isso, quando nós não aceitamos Jesus, quando nós não estamos em Cristo espiritualmente, dentro do campo teológico, nós falamos de pessoas que estão mortas espiritualmente. E quando aceita Jesus, você é iluminado, você é esclarecido da obra redentora de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, você começa a entender as coisas espirituais cristã, e aí você começa a viver espiritualmente, você já não é mais um ignorante. Louvado seja Deus. Vamos andar aqui, ponto 1:3, olha que interessante, nós estamos falando no ponto 1, com respeito, no Filho de Deus está a vida. Então veja, né, lá no Éden foi quebrado a vida, mas em Cristo nós temos vida de novo. Ponto 1:3, diz o seguinte: o Filho de Deus veio para dar vida. Nós falamos sobre isso. Olha o que o apóstolo diz. O apóstolo João já registrou que no Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, está a vida. Foi o primeiro versículo que eu li. Ele tem a vida e ele dá a vida, ele doa a vida. Veja que interessante, é uma fundamentação bíblica que João está dizendo nos evangelhos, né? Ele é a vida, e por meio dele ele dá a vida. Então veja o quanto é importante nós sabermos que por meio de Cristo Jesus nós recebemos vida. Amém? Vamos um pouquinho para frente.
Ponto 2, a vida eterna com Cristo. Nós falamos que a vida está em Cristo e Ele doa a vida. Agora, a vida eterna com Cristo. Explicamos no começo que isso tem que ser uma decisão ímpar. Cada um escolhe onde quer passar a eternidade. Nós não podemos obrigar, impor. Não, cada um escolhe. João não se limitou a escrever que a vida estava no Filho de Deus, mas procurou expor a necessidade, olha que interessante, de receber essa vida e a possibilidade de desfrutar a vida eterna. E como recebemos? E como desfrutamos dessa vida? 2:1 diz, crer em Jesus Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, nós recebemos essa vida, nós podemos desfrutar dessa vida, nós podemos viver com gozo, com alegria, até chegarmos à eternidade. Sabe por quê? Porque o pecado, ele veio destruindo, ele veio matando, ele veio roubando, ele veio fazendo atrocidade. Aonde o pecado passa, ele destrói, ele arrebenta, ele quebra, ele destrói lares, ele destrói relacionamento, o pecado destrói famílias. E sabe quem está por trás do pecado? O diabo. O diabo veio matar, roubar e destruir. Então, nós entendemos muito bem que nós estamos num campo de batalha, né? É um campo de batalha espiritual, é o reino das trevas e o reino de Deus, da vida, em constante embate. Mas sabe o que é mais interessante? Que o reino da luz já decretou a vitória. Nós já ganhamos, porque Jesus na cruz do Calvário, Ele ganhou a vitória por nós. Só bastamos fazer o quê? Olha o que diz, ponto 2:1, olha o que diz, precisamos disso só, crer em Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, ó, fé é a exigência para a pessoa receber a vida eterna. E o que é fé? Fé é crença, fé é acreditar, fé é confiar. Olha o que diz em João 1:12, vamos lá, João 1:12, mas, presta atenção na leitura, acompanha aí, mas a todos os que receberam, aqueles que creem, aqueles que confiam, que entendem, no seu nome, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para termos a eternidade, precisamos ser filhos de Deus, e para ser filho de Deus, nessa nova, vamos dizer, configuração de mundo, nós precisamos aceitar a Jesus, porque o pecado quebrou a conexão e o relacionamento lá no Éden, mas Deus trouxe uma solução. Quem é a solução? É Jesus. João 3,16, olha o que diz, que interessante, olha só, porque Deus amou o mundo. Quando ele fala assim, Deus amou o mundo, não é o mundo físico, é o mundo humano, que não tem dimensão de número, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, era o único, para que todos aqueles que nele crê, confia, acredita, não pereça, não morra. O perecer aqui é a separação eterna com Deus. Ele diz, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Então, nós precisamos acreditar que por meio de Cristo Jesus, nós temos vida, e vida com abundância na presente era, e depois nós vamos ter o quê? A vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é viver na presença de Deus eternamente, com gozo, com alegria. Não tem sofrimento, não tem choro, não tem lágrima, não tem dor. Isso é vida eterna. Vida eterna é gozo após a morte. Como alguns dizem que não tem vida após a morte, nós acreditamos que em Jesus, louvado seja Deus, há vida sim após a morte. Então, a vida eterna está com Cristo. Usamos duas fundamentações, João capítulo 1, verso 12, e João capítulo 3, verso 16. Tem mais? Tem muito mais. Ponto 2:2, olha que interessante. Então, nós precisamos crer para ter a vida eterna. Receber a palavra de Deus. Não adianta nós acreditar
Porque no meio da caminhada cristã, pode acontecer algumas coisas, algumas circunstâncias da vida, que podem vir a nos entristecer. E se nós não recebemos a palavra e guardar no coração, nós podemos sim entristecer no meio da caminhada. O diabo pode tirar a palavra de Deus do nosso coração. Então, não basta só crer. O ponto 2.2 diz o seguinte: receber a palavra de Deus. Olha o que diz, que interessante aqui, ó. Há uma íntima conexão, relacionamento entre crer em Jesus, ter a vida eterna, ser de Deus e como lidar com a palavra de Deus. O Evangelho de João enfatiza bem essa conexão. João 5,24. Quem ouve a palavra de Deus e crê em Deus tem a vida eterna. Então a palavra de Deus, depois da sua decisão, a palavra de Deus, ela é de grande, ela é de suma importância para a nossa vida. Nós não podemos desprezar a palavra. Olha o que diz em João 6,33, para confirmar sobre a vida. Bem no finalzinho do ponto 2.2, tem um outro texto interessante que nós vamos ler. Olha o que diz: nosso Senhor Jesus disse, suas palavras transmitidas aos seus discípulos são espírito e vida. E aonde está isso? João capítulo 6, verso 33. Vamos ler aqui na Bíblia? João 6,33 diz o seguinte, é isso, 63, desculpa, João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve, as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Jesus está explicando do poder da palavra de gerar vida em nós, quando nós recebemos, quando nós acreditamos do poder dela. Ela transforma, ela vivifica, ela dá vida, ela nos leva para a eternidade, ela cura nossas emoções, os nossos sentimentos. A palavra restaura o nosso psicológico e o nosso emocional. A palavra nos dá equilíbrio espiritual. A palavra nos sustenta no campo espiritual, no campo da fé. É a palavra que coloca pilares espirituais em nós. Então, não bastamos crer tão somente em Cristo Jesus. É o ponto de partida. E que precisamos mais, evangelista Hélio, nós precisamos crer na palavra, amar a palavra, aceitar a palavra, porque a palavra ela vai nos moldando, vai nos gerando vida, e vida com abundância. O finalzinho do ponto 2 diz o seguinte: portanto, não podemos desprezar, olha que interessante, desvalorizar ou colocar em segundo plano as escrituras sagradas ao longo da nossa jornada cristã. É uma questão de vida, e aí eu acrescento, de vida ou de morte. Porque quem está cheio da palavra, da revelação, da inspiração das escrituras, a sua fé está lá em cima. Não foi Paulo que disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus? Romanos, se não me falha a memória, 10:17, vamos lá, Romanos 10:17, é isso mesmo, Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós vemos cristãos fracos, raquíticos espiritualmente, sendo afogado pelas circunstâncias da vida, será que ele está mergulhado na palavra? Porque a palavra diz, Paulo ensinando aos romanos diz, que a fé vem pela palavra. Então, as circunstâncias da vida vai querer nos derrubar, as aflições da vida, as tribulações da vida. Jesus falou assim em João 16:33, no mundo tereis aflições. Jesus estava dizendo que no mundo nós teríamos tribulação. Jesus estava dizendo que no mundo nós teremos dificuldade, nós teremos barreiras. Jesus está dizendo que no mundo nós íamos ter situações problemáticas, mas ele disse: tem bom ânimo, eu venci. E o texto aqui diz que quando nós estamos cheios da palavra,
O que é a palavra? É a revelação. Agora temos um outro agravante. Não adianta nós lermos a palavra e não acreditarmos que a palavra é inspirada por Deus, que o Espírito Santo, que Deus por meio do Espírito Santo inspirou homens para escrever. Eu tenho uma convicção e não mudo. Eu acredito que de Gênesis e Apocalipse é uma palavra inspirada. E eu fecho nisso e acabou. Tem muitos estudos falando algumas partes da Bíblia. Não, eu aceitei Jesus, então eu pego o pacote completo. Então, nos meus 27 anos de conversão, eu nunca mudei com relação à inspiração da palavra. Não, eu sempre acreditei, continuo acreditando e vou pregar e ensinar que a palavra é inspirada por homens. Deus encheu homens do seu espírito e eles escreveram a palavra. Essa é a minha definição, aprendida nos livros teológicos, mais antigos, não atualizados. Então, se nós como cristãos aceitamos Jesus, recebemos a palavra, estamos cheios da palavra, então nós somos homens e mulheres inspirados. Então o que é que está acontecendo? Estamos aceitando Jesus, no contexto geral, e estamos desprezando a palavra. Então, a partir de hoje, meu querido, minha querida irmã em Cristo Jesus, nunca despreze a palavra de Deus, porque a palavra de Deus pode nos levar para a eternidade, e desprezarmos ela, podemos perder a eternidade. Grande é o Senhor. Ponto 2.3, a reverência de praticar a palavra de Deus, ou seja, viver a palavra. Olha que interessante, a vida eterna com Cristo, o ponto 2, aí nós devemos aceitar a Jesus, depois devemos ter a palavra, né? Crer na palavra, receber a palavra. Terceiro, nós devemos reverenciar a reverência de praticar a palavra, ou seja, não ser ouvinte. Tiago fala isso, né? Ser ouvintes da palavra e não praticantes, isso é um problema, isso é uma dificuldade. Então, veja que tudo é um processo, e no 3 fala, vamos viver a palavra. Então, viver a palavra é um dos níveis mais altos do campo espiritual da vida cristã. Viver a palavra doa o que doer, e eu sei que não é fácil, mas é muito gratificante. Olha só o que diz o 2:3. No Evangelho de João, nosso Senhor Jesus Cristo foi claro ao afirmar que não é suficiente conhecer a palavra de Deus, concordar com a palavra de Deus, ter em mente, se o discípulo de Cristo não aplicar, não viver no dia a dia, da vida diária, ele não viver a palavra. Precisamos viver a palavra, porque a palavra, quando vivemos ela, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir as inundações, que isso é reflexo de lutas e tribulações da vida que passamos na terra, pode vir tudo, mas se estamos na palavra, a palavra de Deus vai nos sustentar. Então é isso, vamos viver a palavra e não só observar. Veja uma mensagem que está aqui na página 92 da nossa lição. A mensagem do Evangelho de João revela que as bênçãos e os privilégios que o Filho de Deus veio proporcionar com sua vinda à terra são desfrutadas por todos que crê no Filho, ou seja, quem crê em Cristo Jesus. E não é impossível, ou seja, é possível acreditar, é possível viver o Evangelho, é possível viver em Deus, o reino de Deus vindo até nós. E o último ponto de número 3, a esperança dos salvos. Olha que interessante. Primeiro, no Filho de Deus está a vida, né? Nós falamos da conexão que foi quebrada lá no Éden, mas a conexão que foi feita por meio de Cristo, nele está a vida. Depois falamos sobre a vida eterna com Cristo, que com Cristo está a vida, e nós podemos viver a vida eterna com Cristo, nesta vida e na vida presente. E o ponto 3, a esperança dos salvos. Olha o que diz, ponto 3, o Evangelho de João não destaca somente o desfrutar da vida eterna, por aquele que crê,
recebe Jesus e permanece em suas palavras. Ao longo da jornada nesta terra, nesta vida, mas também pontua alguns aspectos que compõem a realidade futura do discípulo de Cristo. O que é? É a vinda de Cristo, é o viver eternamente com Cristo. Olha o que diz o ponto 3.1. A esperança que impulsiona o discípulo, ou seja, quem não tem essa esperança de um dia Jesus voltar, ele deixou isso muito claro. Eu sei que nós estamos numa época que às vezes despreza a questão da volta de Cristo, ou seja, vivemos como se Cristo não vivesse e nunca voltasse para buscar a sua igreja. Há um contexto que mais ou menos deixa por assim, mas nós temos que continuar acreditando na palavra, como eu disse, porque a palavra nos inspira, a palavra nos levanta, a palavra nos anima, a palavra nos dá esperança, e aqui a palavra nos garante que Jesus foi, mas Ele vai voltar para nos buscar, e depois eu explico outras coisas. Vamos ler aqui, João capítulo 14, verso do 1 ao 3, abra sua Bíblia, acompanhe aí, João 14, um texto muito conhecido da igreja. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não entristeça, não fique entristecido. Credes em Deus, credes também em mim. Ele está falando, tenham fé, tenham confiança, não se desanimem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só, na casa de meu pai há muitas moradas. Quando você lê o contexto todo, você entende que Jesus já está preparando os discípulos da sua ida, da sua morte e ressurreição e da sua ida para a casa do pai. De lá ele veio, então ele conhece a eternidade. É por isso que ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele diz, se não fosse assim, eu vou teria dito, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, eu vou preparar o caminho, logo eles vão saber qual é o caminho. E o 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Mas irmão, ele está na terra, ele está falando, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse texto bíblico, junto com outros, nós chegamos à conclusão que Jesus foi assunto aos céus depois da sua morte e ressurreição, e que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele nos fez uma promessa para cada um de nós, ou seja, que ele vai vir nos buscar. Então, sabendo disso, nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Aí alguns podem dizer assim, poxa, já fazem mais de 2000 anos que esse Jesus disse que vai voltar e não volta. Mas alguns se esqueceram que Jesus volta de algumas maneiras, não só no arrebatamento, tem alguma outras maneiras que Jesus volta. Quer ver? Por exemplo, quando você morre. Quando você morre, Jesus voltou para você. Agora, como você está com relação ao reino de Deus? Aonde está a sua crença? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua esperança de palavra? Aonde está a sua vida após a morte, a sua crença após a morte? É isso que nós temos que nos atentar, que de repente, nós podemos não ser aquela pessoa que vai fazer parte do arrebatamento, mas nem por isso Jesus não vem para nós, porque quando nós morremos, nós vamos para o paraíso, e o paraíso já é o começo, o antegozo da eternidade. Então, quando alguém morre, está em Cristo ou sem Cristo? Pense nisso, né? Então veja que há uma promessa, a esperança que nos impulsiona, a esperança de vivermos a eternidade. Jesus foi preparar-nos lugar. Aí hoje nós falamos assim, Jesus já preparou o lugar, é nós que devemos se preparar para subir. Ainda no ponto 3, vamos para o ponto 3.2, a dimensão futura da vida eterna. Nosso Senhor declarou que no fim desta era, os que morreram em Cristo participarão da ressurreição para a vida eterna. Aí Jesus vai, no capítulo 5, no verso 29 de João, faz uma outra promessa, porque de repente alguém falou assim, mas espera aí, e quando o Senhor voltar,
E os mortos? Aí Jesus responde: os mortos vão ressuscitar, independente do tempo, da época, da geração e quando for. Então, eu posso morrer? Posso morrer, né? Nós somos suscetíveis a morrer. E quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar. Então, de um jeito ou do outro, eu vou me encontrar com um mestre. Ou eu morrendo antes, ou eu vivendo no arrebatamento, a igreja do arrebatamento. De um lado ou do outro, nós estamos em Cristo. Quem diz isso? É a palavra. É a palavra. Vamos lá um pouquinho aqui, no ponto 3.2. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre essa dimensão futura, registrou: partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses capítulo de número 1, verso de número 3, como eu sou admirado pelas passagens bíblicas do apóstolo São Paulo. Eu chamo ele de gigante espiritual. Gigante espiritual. Nós somos como anões no ombro desses gigantes espirituais. E eu defino aqui Paulo como um gigante. Olha o que ele diz, Filipenses capítulo 1, verso 23, para termos todo o pensamento do verso 23. Mas, de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir, ir para Cristo, e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele está falando de uma vida após a morte. Aí eu vou para o 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecermos na carne. Ele fala, para mim ir para Cristo, é muito bom, é maravilhoso, mas por amor dos filipenses, Paulo queria continuar pregando o evangelho. Mas o que é que está dizendo aqui? Paulo está confirmando que há uma vida eterna após a morte, que há vida depois dessa vida física. Depois dessa vida física não se acaba. Há uma vida e nós escolhemos agora para onde vamos. A dimensão da vida eterna futura. Vamos para o último. Ponto 3.3. Estar onde Jesus Cristo está. Aqui, no ponto 3.3, no meio aqui, diz o seguinte: não fique triste e preocupado. João 14.1, quando Jesus estava preparando eles para orientá-los sobre a sua ida, assunto aos céus, sua morte no Calvário. João 14.1. A mensagem foi que deveria continuar crendo na provisão, do cuidado e nas promessas do Senhor. Um dia ele voltará para buscar os seus que estão na terra. João capítulo 14, versículo 1. Um dia, aqueles que não morreram e que estão em Cristo, eles vão ser impactados. Com o quê? Com o quê? Com a sua ressurreição e com a sua vinda. Tanto de um lado como do outro, Cristo é o mesmo. Eu quero fechar uma leitura no texto de Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 14, e o verso de número 13 a 18, e aqui eu paro, porque aqui é uma resposta à igreja aos Tessalonicenses, com relação aos mortos. E os mortos? Aquela mesma pergunta que Jesus respondeu para João na sua época. Então veja só, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 14, verso 13 ao 18, eu só vou ler, mas aí na sua casa pare, medite, versículo por versículo, e vai estudando, que você vai ser impactado por esse texto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que morreram em Cristo, para que não vós entristeçais, como os demais que não têm esperança, ou seja, para aqueles que não acreditavam na ressurreição dos mortos, porque se Cristo ressuscitou, Paulo diz, nós também ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa palavra é vã, mas Paulo diz, mas Cristo ressuscitou, então tem ressurreição sim de mortos. Essa é a nossa esperança. E que muitos que estão fora do reino de Deus não acreditam, mas nós acreditamos. Por quê? Porque a palavra é luz para nós. 14.
Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem, ou seja, morreram em Cristo Jesus, Deus o tornará a trazer com Ele. Verso 15. Dizemos-nos isto pela palavra do Senhor. Olha a palavra de novo aí. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda. Aqui tem umas palavras gregas que diz que é rápido, né? Que é tirar com força, tirar com violência, é raptar. Para a vinda do Senhor. Aí eles colocam o termo de arrebatamento. Não precederemos os que dormem, os que morreram em Cristo. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ou seja, uma trombeta vai ser tocada pelo anjo, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que é uma ordem, os que morreram em Cristo. Por isso, queridos e amados em Cristo Jesus, desde o começo da nossa aula, nós falamos dentro do capítulo 13, que as decisões para a vida futura, elas são decididas agora no presente. Uma vez que a pessoa morre, se ele não escolheu nenhum dos lados, tem um lado sim, querendo ou não, tem um lado. Quando você deixa de escolher um, que é o reino, tem outro lado também, ok? Ou seja, você não está eximido de ficar nem de um lado nem do outro, tem um. Então você precisa escolher que Cristo é a vida, é a ressurreição e a vida eterna. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos raptados, né? Juntamente com Ele, nas nuvens. Eu conheço nuvem lá em cima, não aqui embaixo. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo fecha no verso 18, diz assim: portanto, consolai, confortai, animai, né, uns aos outros com estas palavras. Precisa pregação? Precisa explicar mais? Está muito claro. Eu, estudando um pouco a parte hermenêutica e exegese, para poder estudar a Bíblia, né, e homilética, tem um escritor muito famoso, que eu não lembro o nome dele, ele diz assim, que tem texto, que ele está muito claro, mas tem pessoas que cavucam tanto, que acaba sujando o texto, e aí ele dá uma ilustração do seguinte: quando tem uma poça de lama, e cai uma moeda, e aí você olhando, você consegue achar, né? Aí quando você coloca a mão e começa a meter a mão, aí escurece tudo. Isso trazendo para o campo bíblico teológico, há texto muito claro, mas quando a gente começa a cavucar, a gente começa a tirar coisas que não estão lá dentro, e não começamos a enxergar a superficialidade da revelação da palavra de Deus, e esse texto é um deles. Está muito claro, não precisa enlaminhar esse texto, porque Jesus vai voltar, amém? Então vamos fechando aqui agora com ponto 3, 3 de estar onde Cristo está. Conclusão, olha que interessante, aqui eu fecho. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecer em Cristo, pois somente Ele tem a palavra da vida eterna. Onde está isso? João capítulo 6, verso 68. Jesus Cristo é o bom e perfeito pastor, que pode prover tudo, e que suas precisam prover tudo o que suas precisam para viver plenamente nele. E o finalzinho, eu quero ler essa frase: morar no céu e desfrutar a vida eterna é o desejo de todos os salvos em Cristo Jesus. Querido, Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Que a eternidade, a palavra viva, fique dentro de você, e que você acredite que há uma eternidade depois dessa vida, e que Jesus é esse autor. Que a sua família, a sua casa, seja impactada e abençoada por essa palavra. Compartilhe essa live. Veja alguém que necessita ouvir essas palavras para se erguer, se levantar, ou para edificar a sua vida. Amém? Fazer uma oração, já estamos terminando mais uma vez um trimestre. Essa aqui foi a lição número 13, né?
do final do trimestre da nossa revista, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, inquestionável. Pai, te louvamos e te exaltamos, te glorificamos por mais um trimestre, pela graça que nos dá para ministrar e ensinar, a cada um que tem vindo aqui ensinado, ministrado, continua abençoando, abençoa cada um que nos ouve, abençoa até onde essa live for, que o nome do Senhor seja engrandecido para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. Fechando, queridos, nós temos culto aqui na igreja evangélica Assembleia de Deus, Rua Dracena, número 202. Nós temos culto domingo às 9 horas da manhã e domingo às 18 horas da tarde para a noite, né? Você é o nosso convidado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço no amor de Cristo.